Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, o nosso espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Para entender hoje um pouquinho, sobre a intersecção entre a fiscalização financeira e o impacto direto nos serviços públicos do município, a gente recebe como nosso convidado o vereador Luiz Eduardo Borgo, do Partido Novo. Gentilmente aceitou nosso convite para mais esse bate-papo com você que nos acompanha, nos assiste e nos ouve aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Vereador, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, prazer. Vereador, a gente sabe que o senhor é um vereador de oposição, que tem como focos a fiscalização da gestão, acompanha de perto a questão da saúde pública do município, mas a gente começa falando sobre endividamento do município, segurança jurídica. O senhor votou contra, na sessão dessa segunda-feira, aqui na Câmara de Bauru, o projeto empréstimo junto ao Desenvolve São Paulo, citando um endividamento perigoso para o município. Nós sabemos que o projeto já tinha sido aprovado, voltou para uma adequação no texto, e foi aprovado em duas discussões ainda nessa segunda-feira aqui no plenário da Câmara. Qual que é a opinião da senhora a respeito da capacidade de endividamento do município sem prejudicar os serviços essenciais? Jane, eu fui secretário das administrações regionais em 2018 e 2019. O orçamento do município estava em torno de 1.600 bi. Hoje está em 2.300, 2.400, enfim, teve um crescimento muito alto e nós não vimos nenhuma mudança na cidade, tá? Pelo contrário, no caso das administrações regionais, parece até que o serviço parece que piorou. Nessa época, em 2018, 2019, eu trabalhava na SEAR com um orçamento de 6 milhões. Hoje o orçamento da SEAR está em 24 milhões de reais. Né? E aí eu pergunto, o que mudou na cidade, na zeladoria? De 6 foi para 24, mudou alguma coisa? Então eu vejo essa administração como uma administração perdulária. Ela gasta dinheiro assim, sem nenhum planejamento para a cidade teve sim um aumento na arrecadação. Isso não foi mérito da prefeita, muito pelo contrário, apesar que a prefeita gosta de criar impostos, taxas, está vendendo a cidade. Mas nós temos a questão da Coab, por exemplo, com uma dívida de 5 bilhões, 5 bi. Tá? A hora que essa dívida for executada, quebra a cidade. Nós temos 2 orçamentos devendo só para a Coab. Nós temos a questão da Funprev, que estão entrando nos rendimentos da Funprev, que eles aplicam, que seria uma segurança, uma garantia, então está sendo usado esses rendimentos e há um risco de quebrar a Funprev. E o que a prefeita fez para equacionar essa situação? Nenhuma, vai empurrando com a barriga. Nós temos a questão do PCCS, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que o ex-prefeito Rodrigo Agostinho fez lá atrás, fez bonito para os servidores, tudo, mas não tem capacidade tributária de arcar com esses custos e precisaria ter uma reformulação. Então, quer dizer, os problemas cruciais da cidade não são enfrentados. O que a prefeita faz? Ela asfalta, ela faz recap, porque é uma questão eleitoreira. Por exemplo, a estação de tratamento de esgoto, que é um dos principais imbróglios que nós temos aí no município, eu lembro perfeitamente, eu perguntei para a doutora, esqueci o nome dela agora, mas numa audiência pública, uma procuradora do município, eu perguntei, olha, quando vocês orientaram a prefeita a respeito da estação de tratamento de esgoto, essa brincadeira de mau gosto que a prefeita fez, se tinha uma alternativa, ao invés de abrir uma licitação de 3 bilhões e meio por 35 anos, prorrogáveis por mais 35, aonde vai endividar a nossa geração, dos nossos filhos, dos nossos netos, vão pagar essa conta. E eu perguntei, porque tinha em torno de quase 100 milhões de reais no caixa. E eu perguntei para a procuradora, falei assim, tem dinheiro? Tinha uma outra alternativa ao invés de endividar a cidade? E a procuradora foi clara, tem gravado isso. Tinha alternativa. Foi indicado para a prefeita que daria para terminar a estação de tratamento de esgoto com o dinheiro que tinha no caixa. A prefeita, ao invés de fazer esse caminho, que já tinha dinheiro, inclusive esse dinheiro, esses 100 milhões, vai ter que ser devolvido para a Caixa Econômica Federal, porque não usou. Era dinheiro a fundo perdido. A prefeita optou por endividar a cidade em 3 bilhões e meio, E passou aqui na Caixa. Cheguei a dar voz de prisão para o presidente da Câmara, porque era um absurdo. A gente tem que ter responsabilidade no que está fazendo com a cidade.
mas tinha uma alternativa e a prefeita achou melhor não endividar a cidade. Então esse empréstimo ele vem nessa mesma linha, a cidade quebrada, a cidade falida praticamente, a prefeita não acha uma alternativa, não busca equacionar as contas. Ah, Borgo, mas dava para fazer? Claro que dava. Veja o Tuga Angerami, por exemplo. O Tuga ele sofreu politicamente, o patrimônio político dele, o eleitor, ele sofreu demais. Tanto é que nem disputou reeleição, não quis mais se candidatar. Mas ele acertou as contas do município, inclusive deixando lá 40 milhões de reais em caixa para o prefeito Rodrigo Agostinho. Quando o Rodrigo Agostinho vira prefeito, ele pega esses 40 milhões que o Tuga deixou em caixa e começa a fazer asfalto, né, porque politicamente é bem visto. Ele vai lá, ele faz um recap, na maioria das vezes recap, né? Porque para fazer o asfalto você tem que ter galerias pluviais, você tem que ter a infraestrutura, que é muito mais caro. E infelizmente esses políticos da crista da onda, né? Eles não enxergam, eles não querem trabalhar com esses, para fazer galeria, por exemplo, fica enterrado, eles não querem, eles preferem fazer um recap ali, dar um tapa. A prefeita Sueli, no último programa de asfalto que ela fez, tinha ruas que não tinham um buraco na rua. A rua Xingu, por exemplo, do Jornal da Cidade, foi recapeada, não tinha um buraco na rua. A rua, por exemplo, que minha família mora, a rua Luiz Aleixo, no Higienópolis, era um tapete a rua. Foi asfaltada de novo, foi recapeada. Tem vários bairros na cidade que ficaram sem asfalto, sem recape, mas porque a prefeita usa politicamente para enganar o bauruense, principalmente no momento pré-eleitoral, ela acabou lá, ali dá voto, dá. Então ali ela ia lá e recapeava. E ali, mas ali precisa mais, cheio de buraco, empresas, não, ali não teve nada. E agora a prefeita vem de novo nessa linha de endividar o município em mais, não é 111, 111 é um empréstimo que vai pegar de dinheiro, na verdade vai para 170, 180 milhões no final com juros e correção. Então, quer dizer, a cidade numa dificuldade financeira violenta, vai emprestar mais dinheiro. Então, são vários empréstimos, vários financiamentos. E por quê? A prefeita ela não é de Bauru. A prefeita caiu aqui de paraquedas, né, contou uma história, chegou aqui com um patrimônio familiar de R$ 1.800, ela, o pai e a mãe, um apartamento alugado de 70 metros quadrados ali perto do shopping. Hoje está morando no condomínio em casa de 3 milhões, a mãe e o pai em casa de 5 milhões, carros importados, caríssimos, todo ano viajando para os Estados Unidos, né? Uma coisa assim, não sei de onde que consegue tanto dinheiro, mas enfim, essa é a realidade dela. Mas a prefeita não criou, não tem laços com o município. Para ela, eu falo isso direto, daqui a pouco ela pega, vai embora com a família, acabou e larga a dívida aqui para a gente. Então nós temos que ter responsabilidade. Seria fácil para mim chegar aqui e falar, não, eu vou votar a favor porque vai asfaltar a cidade, sabe, contar história. Eu não faço isso. Eu trabalho de forma limpa, honesta com o eleitor. E eu entendo, no meu modo de pensar, que o eleitor gosta dessa forma de trabalhar. Tanto é que eu saí de 1.200 votos para 4.400 votos. Porque o eleitor ele entende que eu jogo aberto. Eu trabalho de forma séria, aberta, com responsabilidade. Eu jamais vou chegar aqui e falar, não, eu vou votar nesse projeto porque vai asfaltar a cidade, vai recapear, tal. Espera um pouquinho, quais os reflexos, quais os impactos? Então eu tenho que jogar aberto com a população. Se o meu eleitor entender, se eu entender que realmente o benefício é maior do que o prejuízo, óbvio, vou votar a favor. Mas no meu mandato, pelo menos comigo, eu respeito os demais colegas, mas eu não trato o povo de forma demagógica. Sabe? Eu jogo muito aberto, por isso que eu votei contra. Ontem, por que eu votei contra? Porque eu já tinha votado no primeiro e no segundo. Outra situação, a prefeita no primeiro empréstimo, que nós pedimos informações, poucas, né, porque nós não participamos das comissões, a prefeita dominou o legislativo bauruense, a oposição não faz parte de comissão, então ela tem aqui, a impressão que dá é que todo mundo fala amém para tudo que ela passa, e a oposição de 21 vereadores, nós temos ali 5 ou 6 vereadores no máximo, dependendo da situação, na oposição, e sequer nós participamos das comissões. Então no primeiro projeto eu votei a favor, contra aliás, né? E a prefeita saiu falando que quem votou contra é porque não queria o asfalto da cidade. Quer dizer, uma forma baixa, uma forma vil de tratar o bauruense, enganando o povo bauruense. Essa prefeita é mentirosa, né? A prefeita mente. Por que eu digo isso? Porque no plano de governo dela, desculpa sair um pouquinho, mas só para não parecer que é ofensa, que é ataque,
mas no plano de governo dela, ela registrou no Tribunal Superior Eleitoral que ela ia diminuir secretarias e cargos de confiança. É exatamente ao contrário, ela criou mais 4 secretarias, secretários adjuntos para tudo quanto é lado, assessoria, então ela mentiu. E quem mente é mentiroso. Tá? Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de atuação política, eu não faço. E a prefeita, naquela época, ela saiu dizendo que nós não queríamos asfaltar a cidade. Tá? O que está provado que é uma grande mentira. Tanto é que se a intenção dela fosse essa mesmo, de asfaltar a cidade, já teria asfaltado. Mas o projeto, a atuação é tão assim, sabe, tão porca, uma coisa tão, enfim, tão falha, que o projeto voltou para a Câmara porque estava errado. Aí a Câmara aprovou de novo. Aí voltou para a Câmara de novo. Quer dizer, é um serviço mal feito, um serviço ruim, porque tudo que é feito dessa forma, sabe, enganando o povo, gera prejuízo. Se não faz o trabalho claro para a população, sabe, acaba prorrogando, acaba dando errado. Então é isso, mais uma vez esse projeto volta para a Câmara. Votei contra por questão de coerência, votei contra os outros projetos Diane, eu não vou trabalhar enganando a população, sabe? Se eu tiver que perder o mandato, eu perco, mas vai ser sempre de forma coerente e falando a verdade. O senhor fez um alerta com relação a um vazio no texto desse projeto, né? E agora falando especificamente dessa adequação que foi aprovada em 2 sessões ainda nessa segunda-feira, de que o que não está na lei não existe, se referindo ao serviço para bairros como Quinta da Bela Olinda. Não existe garantia nesse projeto de que esses bairros, por exemplo, vão receber o asfalto. Ontem, até nós tivemos, na última sessão, nós tivemos até a aprovação de uma lei aqui em Bauru que permite velório e enterro de animais domésticos, né? E ali pode ser incluído cavalos, bois. Ontem até teve um vereador que deu um exemplo, deu um hipopótamo. Enfim, mas quando eles colocam aberto para animais domésticos, pode ser um cavalo. Então, Bauru criou uma lei permitindo velório e enterro de cavalo, de boi. Eu sou advogado. Quando eu olho um projeto de lei, eu já penso como um advogado e as brechas da lei. E eu fui muito claro. Aqui não é brincadeira, nós estamos aprovando leis. E lei tem que ser cumprida. Então não dá para brincar de fazer leis. Não dá para vir aqui contar uma historinha, nós temos que ter responsabilidade. Nesse projeto, eu vou entrar depois na questão da segurança dos bairros. Nesse projeto aí da última sessão, alguns vereadores, eu duvido que todo mundo leu o projeto de lei de Bauru e alguns até se ampararam na lei estadual. A lei estadual sobre sepultamento de animais fala de gato, cachorro e sepultamento. A lei é clara. É a possibilidade da pessoa pegar um gato, um cachorro e enterrar no seu túmulo, no seu jazigo. Ponto. É isso que fala a lei. A lei de Bauru, ela é muito mais abrangente. Ela permite não só gato e cachorro, mas como permite todos os animais domésticos. E nós sabemos que tem gente que tem um cavalo como animal doméstico, numa fazenda, por exemplo. Um porco, uma cabra, uma mula. A lei municipal permite tudo isso. E não é só o enterro, é o velório. E eu alertei isso, gente, Bauru vai virar chacota nacional. Não pode fazer isso. Isso aqui é sério, é o poder legislativo. Não dá para tratar de brincadeira a Câmara Municipal. E nesse sentido também, quando nós aprovamos a questão, eu votei contra, né? Mas quando foi aprovada aqui na Câmara a questão do empréstimo, a prefeita falou que iria asfaltar a Quinta da Bela Olinda, vários bairros aqui em Bauru. Mas não está na lei. Quando a Câmara dá essa carta em branco, aliás, é uma característica dessa Câmara, da outra também, principalmente, é dar carta em branco para a prefeita, para ela fazer o que ela quiser. Né? E nós não podemos. Tá? Eu não vou me responsabilizar, por exemplo, por atos contrários à moralidade, à legalidade praticados pela prefeita. Eu não vou dar cheque em branco para ninguém, principalmente para ela, com o que nós acompanhamos, né, a forma de atuação. Mas o que eu fiz na outra, não foi nem ontem, né, foi na outra aprovação do projeto da bonificação, eu fiz uma emenda para incluir no projeto de lei. Já que ela falou
No meio do projeto, o que acontece? Nós temos que cumprir a lei. Não é a exposição de motivos, não é o que está no projeto. O que vincula o cumprimento é o texto normativo, é a lei. Se não está na lei, não é obrigado a cumprir. E no projeto, tinha a justificativa da prefeita, no projeto executivo, tinha lá que iria asfaltar o bairro Meridota, 9 ou 10 bairros. E eu fiz uma emenda para incluir aqueles bairros. Já que a intenção dela é verdade, então bota na lei. Aí ela ia ter que cumprir. A base da prefeita votou contra. Mas espera um pouquinho, mas ela não vai realmente, não é verdade, ela não vai asfaltar aqueles bairros? Então bota na lei. Não, mas votaram contra. Aí eu pedi para semestralmente mandar aqui para a Câmara, para a Comissão de Fiscalização, um relatório para a Câmara acompanhar. Poxa, o vereador ganha 15 pau por mês, dá 11 conto líquido ali, tem que fiscalizar, tem que ir para cima, tem que trabalhar. Então o que eu fiz? Na hora de participar das comissões, a base queria. Agora, né? Então eu fiz uma outra emenda para que a prefeita mandasse o relatório desses asfaltamentos, desse recado, para a gente analisar. Realmente está cumprindo a lei? Porque daqui a pouco o que acontece? Esse empréstimo, por exemplo, tem uma carência aí de 1 ou 2 anos, enfim, vai deixar para o próximo prefeito pagar. Aí fica legal, né? A prefeita vem aqui, endivida a cidade, quebra a cidade, ela não pode mais se candidatar à reeleição e joga para o próximo prefeito pagar. E aí pega e vai embora da cidade. Poxa, não vão fazer isso com Bauru, pelo menos eu não vou deixar. Vou tentar, né? Impedir. Mas eu fiz uma emenda para incluir no texto da lei que mandasse o relatório semestralmente para a gente fiscalizar. E a base da prefeita votou contra. Então, é tão perigoso o que está acontecendo aqui em Bauru, sabe? Essa submissão do poder legislativo ao executivo. E eu cobro muito isso. Nós vamos sentir, ainda bem que está sendo gravado isso aqui, porque depois a gente lembra daqui 3, 4 anos. Infelizmente, é uma pequena parcela da população que acompanha o que está acontecendo. E aí a gente consegue entender por que não tem vaga em hospital, por que não tem vaga em escolas, por que não tem as dificuldades que nós temos. Porque quando tem uma oportunidade de acertar a casa, joga dinheiro fora, faz graça com o dinheiro público para fazer campanha. Então, Lidiane, não dá. A gente tem que ter, eu entendo que tem que ter mais responsabilidade na gestão do dinheiro público. Vereador, sem essas emendas, então, que o senhor apresentou, que foram rejeitadas em plenário, qual é o risco real de o dinheiro ser usado para áreas diferentes daquelas que foram prometidas inicialmente pela prefeita? E como fazer a fiscalização da aplicação desse recurso? Olha, nós temos o artigo 18 da Lei Orgânica do Município, que nós pedimos, mas tem 1 mês para a prefeita responder. Então, restringe a nossa atuação em pedido de ofício. Tá? Nós não temos mais nem a possibilidade de ir até a secretaria e exigir documentos, porque a prefeita Sueli entrou com uma ação na justiça proibindo os vereadores de fazer esse tipo de fiscalização. Então restringe. E aí depois tem parlamentares que falam, poxa, mas a população está cobrando injustamente. Não, vai restringindo o papel de fiscalização do parlamentar. Acaba restringindo num ponto que o vereador é um fiscal de luxo para buraco e capim, para ficar indicando, né? Eu fui secretário da SEAR, como eu disse, e na minha gestão nós criamos um aplicativo, Lidiane, onde o cidadão, pelo celular, ele vai no local que precisa de uma manutenção, ele tira uma foto, por exemplo, de um buraco ou de um terreno com mato alto. No celular já abre pelo aplicativo da prefeitura um sistema de geolocalização, então já puxa pelo satélite o local que é, ele preenche e manda direto para a prefeitura executar o serviço. Tá? Depois de 2 semanas eu fui mandado embora, foi exonerado. Teve vereador naquela gestão, em 2018, que ficou maluco, porque se você... É o que deveria acontecer, o cidadão tem que ter acesso direto ao poder executivo, porque quem executa é o executivo, não é vereador que tem que ficar correndo atrás de tapar buraco, de capinar terreno, não é trabalho de vereador esse. É óbvio que se o cidadão vier no meu gabinete, mandar uma mensagem, Borgo, tem como você pedir, interceder, eu já fiz o pedido, está demorando? Aí sim, a gente vai ver o que está acontecendo, por que está demorando, por que não estão respeitando a fila às vezes. Nós vamos questionar se um vereador, por exemplo, que vota tudo a favor da prefeita aqui está tendo prioridade para atendimento, que isso é improbidade administrativa. Então aí sim. Mas o vereador
ficar correndo atrás de terreno para capinar, para tapar buraco, com um salário de 15 mil reais, meu Deus do céu, não é trabalho parlamentar. Lidiane, 2021, outubro de 2021, pior momento da pandemia, acho que da história da humanidade, as pessoas morrendo, os hospitais lotados, a gente não tinha leito de UTI. Eu peguei o vereador Mira, fizemos uma ação popular, que também não é trabalho direto do vereador, mas como nós estávamos na frente, eu era presidente da Comissão de Saúde, eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. Eu entrei com uma ação popular e nós conseguimos 14 leitos de UTI Covid aqui em Bauru. Os leitos que tinha no Hospital das Clínicas, fomos nós que conseguimos. Não foi a prefeita estava viajando de férias para os Estados Unidos escondida, que depois ela falou que não viajou para fora, não viajou para o exterior. E foi comprovado pela Polícia Federal numa SEI que ela mentiu. Nós fizemos uma emenda, eu, vereador Meira e vereador Locadora, destinando 2,5 milhões para aquisição de exames de saúde. Foram 14 mil exames adquiridos, porque nós fizemos essa emenda. Consegui uma emenda, por exemplo, com o deputado Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, de 500 mil para o Hospital Estadual para fazer endoscopias. Enfim, tem um trabalho mais sério. Não é para ficar, no meu entendimento, não vou aqui, o eleitor vota em cada um que ele quer. Se o eleitor acha que é bacana, que ele quer eleger um vereador para ficar correndo atrás de tapar buraco e capinar terreno, é democracia. Tá? Mas eu não entendo que seja dessa forma. Agora, o que a Câmara aqui? A Câmara acaba, amém, o que vem da prefeita é tudo certo, vota tudo a favor. E eu sinto, às vezes, que tem colegas aqui que às vezes votam contra só porque eu sou a favor. Se acham que isso aí está me prejudicando, que eu vou ficar bravo com isso, muito enganado. Só para a gente reforçar, então, finalizando esse assunto, vereador, sem essas informações no corpo do texto, sem as emendas que o senhor apresentou, não existe garantia de que esses bairros mencionados na exposição de motivos vão receber o asfalto? Nenhuma, não está na lei. Ela faz se ela quiser. Do mesmo jeito que ela falou que ia diminuir cargos de confiança e secretarias, ela mentiu, criou mais. Como é que eu acredito nisso? Agora, o tempo dirá. Só que é aquele negócio, já está na terceira vez que esse projeto vem para casa. Quer dizer, já perdemos aí quase um ano. Até sair o dinheiro, até contratar as empresas, vai mais aí um ano e pouco. A hora que começaram a fazer, já está quase no final do governo dela. No final do governo dela, a gente vai cobrar de quem, se ela não fizer? Do Papa? Vereador, o senhor comentou sobre a ação popular, né, para a gente falar um pouquinho de saúde agora e conectar aí um pouco do histórico político da cidade com essa crise atual que nós vemos enfrentando. O senhor costuma citar, né, que o déficit de leitos em Bauru é um problema crônico, e a gente sabe que é algo que atravessa gestões anteriores, né, e continua repercutindo na gestão atual. Qual é o efeito imediato que essa medida, né, que medidas como essa, ações populares, podem gerar para o cidadão que está, por exemplo, na fila do CROSS? Diane, como eu disse agora, foi através de uma ação popular que nós conseguimos 14 leitos de UTI. Imagina esses leitos de UTI no Hospital das Clínicas, não foi com dinheiro do município e não foi a prefeita estava nos Estados Unidos. Nesse momento ela caiu fora. As pessoas morrendo aqui, era o prefeito, é o executivo. Né? E foi através de uma ação popular que eu entrei junto com o vereador Meira que nós conseguimos esses leitos. Então existe sim um trabalho a ser feito. É óbvio que quem ocupa seu tempo correndo atrás de buraco e de capim, dificilmente vai ter tempo para fazer uma ação popular ou para ir atrás de um serviço desse. Tá? Mas é o jeito que eu posso contribuir com a cidade. Fazendo aqui um resumo, brevemente, nos anos de 2008, 2009, 2010, Bauru teve um problema muito grande com a Associação Hospitalar de Bauru. Algumas pessoas foram presas, né? Acabou não dando em nada, infelizmente, né? Era para ter cadeia, a gente mofando na cadeia, mas o Brasil é difícil, é complicado. Depois desses fatos, teve um problema de saúde entre 2010, 11, 2013, 2016, pegou todo aquele período da administração do Rodrigo Agostinho, onde o Rodrigo ele decretou estado de calamidade na assistência hospitalar de Bauru. Inclusive a prefeita Sueli era até repórter, era jornalista da TVT, às vezes eu trago aqui a matéria dela e anunciando que era assim, as pessoas morrendo, mas olha, é uma situação triste. Meu pai foi vítima, né, desse sistema criminoso de saúde. Meu pai morreu vomitando sangue, esperando uma endoscopia no hospital, no pronto-socorro. Quando ele foi transferido para o hospital estadual, ele não aguentou. E veja, eu fiz um propósito
com Deus, com a fé que eu tenho, que eu me formei em 2005 e eu fiz um propósito que eu advogaria de graça na área da saúde e eu entrei com mais de 300 ações judiciais para conseguir internação, remédio, leito, eu nunca cobrei nada, nunca cobrei R$1. Eu já advoguei para famílias com muito dinheiro. E eu pedia para essas pessoas, ao invés de me pagar, para doar o dinheiro. Por quê? Porque é o meu propósito, não cobro na área da saúde. Perdi meu pai vomitando sangue com uma endoscopia, depois de ter ajudado a salvar aí, ajudar mais de 300 famílias. Então meu pai foi uma vítima desse sistema. E naquele período, o Rodrigo decretou estado de calamidade na situação hospitalar, naquele mesmo período ele vai e assume a floresta urbana, né? Floresta urbana que é um brejo, lá um terreno que tem ali perto do Ceasa, atrás do Ceasa, ali a Sorri até a Unesp. E um absurdo, uma situação que não tinha necessidade nenhuma do município adquirir, até porque aquilo lá é mata, aquilo lá não poderia ser desmatado. E a Prefeitura de Bauru concorda com o laudo superfaturado. O terreno que valia 9 milhões, a Prefeitura concordou com o laudo que valia 21 milhões. Isso aí depois, no final, foi para 40 milhões, 50 milhões. E aí o prefeito Rodrigo, ele sai do governo, ele deixa o mandato e fica a dívida da floresta urbana. Quando entra na pandemia, o pior momento, a gente precisando de leito de UTI, 8 milhões de reais foi pago, tudo isso eu vim mostrando, com o depoimento do Dr. Sérgio, ex-secretário. Então, ali na pandemia, enquanto eu e o Mira estavam correndo atrás de leito de UTI por ação popular, nós conseguimos 14 leitos, graças a Deus, por meses ali, a prefeitura estava pagando dívida da floresta urbana de terreno superfaturado. Então, um dos pagamentos foi 8 milhões de reais na primeira parcela, porque a dívida naquele momento estava em quase 40 milhões. E graças a essa herança maldita deixada pelo Rodrigo Agostinho, quantas pessoas não morreram? Era um recurso que poderia ter sido revertido em leitos na época, leitos hospitalares. O Dr. Sérgio disse que com 8 milhões dava para abrir 60 leitos de UTI. Não foram abertos por quê? Porque estava pagando dívida da floresta urbana. Então, são detalhes que poucas pessoas conhecem. Quem conhece não tem coragem, às vezes, de expor para a população. E quando nós colocamos, a maioria da população parece que não liga. Mas a hora que vai lá na UPA, por exemplo, a população cobra, poxa, você não vai lá fazer vídeo na UPA? Não adianta chegar lá na UPA, fazer vídeo, olha o jeito que tá, o povo aqui tá morrendo, o povo tá sem médico, tem que achar uma solução. Então, solução, emenda que eu fiz de 2,5 milhões para 14 mil exames de saúde, emenda com um deputado de 500 mil reais para exame de endoscopia, ação popular para conseguir 14 leitos de UTI, e isso é fático, isso é objetivo. Agora, e mesmo assim eu não deixei, na época da pandemia principalmente, eu entrava em UTI Covid. Na época eu tinha 165 quilos, comorbidade, obesidade mórbida, um risco violento de ser contaminado e morrer. E eu entrava dentro das UTIs Covid, tem vídeo meu sobre isso, com máscara, a máscara toda molhada. A máscara em si já não serve para nada, né? Já está comprovado. Eu entrava com aquela máscara toda suada, molhada, e chegava ali na UTI Covid para fiscalizar, para ver se realmente as pessoas estavam sendo tratadas. Então fiz isso. Agora, eu vou entrar agora, por exemplo, com uma ação popular. Por quê? Nesse período que teve essa catástrofe na saúde aqui em Bauru, o Ministério Público entrou com uma ação para obrigar a FAMESP, o município de Bauru e o Estado a disponibilizarem leitos de UTI de enfermaria necessários para atender a população. Veja, nem precisava, porque a Constituição já dá esse direito, mas em Bauru aconteceu algo a mais, né? Bauru foi condenado, FAMESP foi condenada, Estado foi condenado. Trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Então o município tem que oferecer os leitos de UTI e de enfermaria, ponto. Se a ação foi certa, se é inexequível, eu não vou discutir, já transitou em julgado, não cabe recurso, tinha que ter decidido lá. Hoje existe uma sentença, um acórdão, né, uma decisão, que tem que oferecer esses leitos. Ok. Quando tem a decisão, qual que é o próximo passo dessa ação? É o cumprimento de sentença. Opa, vamos executar. Quem faz isso? O Ministério Público. No caso, o Ministério Público da Saúde, Dr. Enilson Comuno. Não sei se ele é ligado ainda à Wise, Med, mas só para as pessoas saberem, é o promotor que faz um serviço bacana, o serviço dele que ele faz. Mas é o promotor da saúde que tem que executar.
Eu achei estranho porque passou a pandemia, foi feito um acordo ali com o município, com o estado, para oferecer respiradores e tal. Passou esse momento, o Ministério Público da Saúde pede o arquivamento desse cumprimento de sentença. A Defensoria Pública concorda com esse arquivamento. E as pessoas continuam morrendo por falta de hospital, por falta de atendimento. Mas espera um pouquinho, se as pessoas... E eu venho, periodicamente, levantando as mortes. Lá atrás, entre 2009 e 2013, foram 581 pessoas que morreram. Posteriormente, no governo Sueli, foram 614 pessoas que morreram. E as pessoas continuam morrendo por falta de leito hospitalar. Eu pedi agora o último levantamento, a hora que vier essa resposta do artigo 18, eu vou entrar novamente com uma ação popular, porque já que o Ministério Público da Saúde pediu para arquivar esse cumprimento de sentença, então nós vamos, a Comissão da Saúde aqui, não vi nenhuma atitude nesse sentido, o Ministério Público também, pelo menos eu não sei, tá? Se tiver alguma atuação nesse sentido, eu peço desculpa, mas pelo que eu levanto, eu não vejo nada de efetivo. Então eu irei entrar com uma ação popular cobrando a execução dessa decisão, que eu entendo que deveria ser da Defensoria primeiro, ou do Ministério Público, mas não tem problema, eu vou entrar não como vereador, porque vereador não entra com ação popular. O próprio nome diz, ação popular, é o povo. Basta ser cidadão. O cidadão pode entrar, é que é óbvio, né? O cidadão às vezes tem dificuldade, não tem informação, tem que pagar advogado. Como eu sou pago, muito bem pago aqui na Câmara Municipal de Bauru, eu também faço esse serviço como cidadão, advogado, tá? Eu presto esse auxílio, é um serviço de cidadania que eu tento aliar ao meu mandato. Então, irei entrar com essa ação popular. Um trabalho desse, Lidiane, eu não posso, como advogado, eu não posso advogar contra a Fazenda Pública que me remunera. Então, eu conversei com o vereador Meira, ele será o advogado nesse caso, porque ele não está com o mandato, mas é óbvio que as informações nós passamos. E isso aí demora tempo. Eu não paro de trabalhar, eu trabalho de sábado e domingo, todo sábado e todo domingo. Eu chego, domingo, por exemplo, eu sento para trabalhar 9 horas da manhã, eu vou até às 5 horas da tarde, quando a gente vai lá tomar banho, para ir para a igreja, mas eu passo o domingo inteirinho trabalhando, sábado trabalhando, eu não paro. Por quê? Porque as pessoas, tem gente que às vezes cobra, pô, mas você não vai lá na UPA fazer vídeo? Meu Deus do céu, não é muito mais importante eu fazer uma ação cobrando a instalação de leitos hospitalares para salvar a vida das pessoas do que eu ir lá na UPA e falar assim, eu já sei como é que está lá. É um colapso, está um caos, não tem investimento na saúde. Dá mais voto, né? Dá mais fazer um vídeo lá na UPA, olha, meteu o pau no enfermeiro, meteu o pau no médico. Acaba dando, a impressão que dá é que a gente está trabalhando de verdade. Resolve? Vereador, para a gente finalizar rapidamente, né, nosso tempo já está se esgotando, o senhor manifestou indignação com o desenrolar das investigações a respeito do caso hacker, né, que nós acompanhamos aqui, fizemos a cobertura pela TV e pela Rádio Câmara. Na sua opinião, o que aconteceu? Foi uma omissão institucional? Foi falta de rigor na apuração das responsabilidades? Só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Lidiane, se a Constituição Federal fosse respeitada, eu te falaria em detalhes o que aconteceu. Mas como eu não tenho garantida a inviolabilidade parlamentar que a Constituição Federal me garante, eu não posso, infelizmente. A Constituição, que é a vontade do povo, a Carta Magna, que foi escrita pelos deputados representantes do povo para expressar a vontade do povo brasileiro, garantiu aos vereadores a inviolabilidade parlamentar por palavras, votos e opiniões. Só que, infelizmente, nós não vivemos num período democrático, nós estamos num estado de exceção, onde a Constituição não é cumprida. Então, em prejuízo da população, eu não tenho garantida a minha inviolabilidade parlamentar. Se eu tivesse, eu iria falar o que aconteceu. Mas para não fugir do tema que eu não fujo, tá? Só para explicar o porquê que eu não vou entrar em mais detalhes, porque senão eu sou processado e vou preso. Nós temos um delegado em Araçatuba que colocou o Alan dos Santos, acho que da revista Piauí, colocou no inquérito. O Alan fez a reportagem sobre o dossiê do hacker, ele foi incluído no inquérito para ser investigado. O colega seu, jornalista. Nós temos o André Fleury, que era do Jornal da Cidade, está na Folha de São Paulo hoje, que cobriu a matéria, ele foi colocado no inquérito. Nós temos o Renan, do Metrópolis, que cobriu também a matéria, estou falando de 3 jornalistas que passaram a ser investigados depois de cobrir esse caso, pelo mesmo delegado.
que inclusive tem indícios lá, indícios de ter participação nesse crime de espionagem contra, direto ou indiretamente, através da equipe, não sei. Mas o DEIC de Araçatuba, o coração da investigação criminal da Polícia Civil do Estado de São Paulo, está provado. Foi usado para levantar dados contra o jornalista Nelson Itaberá. Detalhe, mais um jornalista. Os advogados do hacker foram incluídos no inquérito. Nós estamos falando de 4 jornalistas. Um deles vítima de espionagem, que é o Nelson Itaberá, que ao invés da Polícia Civil do Estado de São Paulo esclarecer esse crime, acaba colocando os jornalistas, um deles vítima de espionagem, como alvo de investigação criminal. Alguma coisa está errada. E eu não tenho nada contra a Polícia Civil, muito pelo contrário. Eu tenho 2 assessores que eu tenho muito orgulho. São pessoas seríssimas, que são delegados de polícia aposentados. Eu tenho muitos amigos, eu tenho orgulho. Eu, quando eu terminei a faculdade, eu fui prestar concurso para delegado de polícia. Fiquei ali na fase pro oral. Passei na primeira, segunda fase. Não dei sequência, porque eu tinha que trabalhar bastante, não dá para ficar estudando. Mas eu tenho orgulho, eu gosto da polícia. Tenho vários amigos, enfim. Não tem nada contra, mas eu tenho contra algumas pessoas ali que estão dentro da Polícia Civil que deveriam investigar. O próprio secretário de Segurança Pública, o ex-secretário Guilherme Derrite, ele prometeu trazer respostas para a gente e não trouxe. Agora, eu fui espionado, eu fui hackeado, eu e mais 8 vereadores e mais um jornalista e o vice-prefeito, de acordo com a denúncia do hacker. Eu sou vítima de espionagem. Eu considero como um dos maiores atentados ao Estado de Direito. Quem contratou? O cunhado da prefeita municipal de Bauru. Está provado, ele fez transferência, pelo menos o Nelson Itaberá e da Estela Almagro, tem transferência bancária dele para a conta do hacker. Agora, o cunhado da prefeita, tá? A prefeita não tem nada a ver com isso, não tem provas, não tem... O cunhado, sei, o cunhado... O interesse dele em calar, descobrir informações de vereadores e de jornalistas. Na época que nós tínhamos uma investigação muito grande, aonde? Na saúde, que era uma comissão especial de inquérito, inclusive eu participei, mas na saúde. E o hacker vem aqui e fala, não, o interesse do cunhado da prefeita era dominar a Câmara Municipal. Será que o interesse era do cunhado da prefeita ou da prefeita? Hein? Olha que situação do Poder Executivo. O cunhado da prefeita contratar um criminoso internacional para espionar vereadores. E, Diane, eu não vou aqui fazer acusação, mas alguns vereadores que o hacker confessou ter espionado no passado continuam na Câmara Municipal. Abre brecha, eu já fui questionado sobre isso. Borgo, tem vereador lá que foi espionado pelo hacker. E esse vereador continua votando com a prefeita. E eu já fui questionado. Será que foi levantado alguma coisa que não poderia ser publicizado? Será que alguém chega ao ponto? Não sei, eu fui questionado sobre isso já. Será que essas pessoas que foram espionadas não têm rabo preso com a prefeita? Será que não tem informações sensíveis? Será que essa espionagem não serve para extorsão, para chantagem? Não sei, abre brecha. O que é certo é o seguinte, eu não tenho nada de podre, nada a esconder, porque se eu tivesse, já teria sido explodido na cidade inteira, porque eles tiveram acesso ao meu celular, aos meus dados telemáticos. Então, não tem, tá? Está provado através desse hacker. E quando, lá atrás, quando eu fiquei sabendo, antes dos fatos virem a público, que eu seria vítima, eu fui informado lá atrás. Teve um ex-secretário municipal que entrou em contato com o meu gabinete e falou, não aceito. Secretário da Suelen entrou em contato com o nosso gabinete e falou, eu tenho informação de que o Borgo será vítima de um dossiê falso e não é justo o que vão fazer com ele. Por isso que eu estou denunciando. O atual secretário hoje, que era da CDCom, o empresário Jurandir Posca, ele mandou uma mensagem para mim no celular, falando assim, até sexta-feira vem bomba contra você. Está no print de uma conversa. Liguei para ele, ele falou, confirmou, estão montando um dossiê, estão hackeando. Ele falou lá atrás isso aí. Eu fiz um boletim de ocorrência. Aí eu fiz um vídeo porque, poxa, eu estou lidando com espionagem, dossiê falso. Contra quem a gente está lutando aqui em Bauru? Que facção é essa que contrata hacker para espionar vereadores? Qual o nível de periculosidade? Eu atuo 20 anos na área criminal. Eu não sei, eu vou esperar o quê? Tomar um tiro? Não sei. Eu fiz um vídeo e eu falei o seguinte,
eu tenho informação que serei vítima de um dossiê falso. Se algo acontecer comigo ou com a minha família, se algo, comecem as investigações pela prefeita e seu chefe de gabinete. Veja, eu falei se, eu não falei crime, eu falei algo, e pedi para começar as investigações pela Suelen e o senhor Rafael. Foi esse o vídeo que eu fiz. Logo após essa situação, nós fizemos uma comissão especial de inquérito da educação, dos prédios, lá dos imóveis. Depois de 8 meses, a prefeita, como forma de se vingar da SEI da educação, ela me processa por danos morais porque eu fiz esse vídeo, que se algo acontecesse comigo, com a minha família, começasse as investigações. Se a Polícia Civil, por exemplo, tivesse investigado a minha denúncia, ao invés do judiciário me condenar por indenização, sexta-feira eu paguei 17 mil de danos morais. Eu fui vítima de espionagem e ainda tive que indenizar o grupo, né? Porque o Valmir era do mesmo grupo político. Se a Polícia Civil tivesse investigado a minha denúncia, talvez tivesse prendido essa turma. Só que ao invés de investigar, eu fui processado por danos morais e o que eu considero o maior erro do judiciário bauruense, que foi um atentado ao Estado Democrático de Direito, quando alguém ligado da família da prefeita municipal contrata um hacker para espionar vereadores e jornalistas. Isso é um atentado à democracia, porque a gente não sabe se a pessoa que foi espionada está com o rabo preso, está votando, por exemplo, a favor de empréstimo de 3,5 bilhões, porque está sendo chantageado pela prefeita, eu não sei. Abre brecha para questionamento. Então eu considero como o maior erro jurídico, um atentado à democracia, e eu que fui vítima disso, acabei sendo condenado a pagar indenização por danos morais. Por isso aqui, pela primeira vez, eu faço um apelo à prefeita Suelen Rosim. Diante dessa injustiça que foi feita, prefeita, a senhora, pelo menos passa a imagem de cristã, de evangélica, diante dessa injustiça que foi cometida comigo, que está provado. Pega esses R$ 8.400 que eu paguei para a senhora, doa para uma instituição de caridade. Esse dinheiro não é um dinheiro bacana. Esse dinheiro é um dinheiro de sofrimento, de maldade, de mentira, de injustiça. Sabe? Não é um dinheiro abençoado. Doa esse dinheiro para uma instituição de caridade que vai ter mais serventia, porque eu tive que pagar por ser vítima de uma espionagem contratada pelo seu cunhado, o senhor Valmir Vitorelli Braga, prefeita Suelen Rosim. Vereador Luiz Eduardo Borgo, do Partido Novo, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, muito obrigada pela tua participação. Obrigado, é sempre um prazer. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.